esporte. Vamos lá. Bom, 8h39, conforme eu prometido, esse intervalo curtinho, rápido para a gente voltar e continuar essa conversa aqui com o professor Marcelo Neves, secretário de Petróleo, Energia e também de Tecnologia do município de Campos, conversando ao vivo com a gente aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tempo fechado, segue tempo nublado, agora aqui na área central de Campos, e previsão de chuva. Probabilidade pequena, 50%, mas tem probabilidade de chuva para hoje sim, no período da tarde. Chegou a garoar agora pela manhã aqui no centro, mas segue aí com previsão de possibilidade de chuva no período da tarde. A máxima prevista para hoje é de 31, mínima 22, agora faz 25 graus aqui no centro. Professor Marcelo, aconteceu na última semana, no dia 10, né? O seminário, deixa eu falar o nome certinho aqui para quem está acompanhando a gente, a Força do Petróleo do Rio de Janeiro, um gigante energético. Você falava em produção de energia alternativa em Campos, né? Energia limpa, essa coisa toda, incidência de ventos. Os caras estão... Um negócio muito legal, essa coisa de tecnologia. É que a gente fica pensando que é para amanhã, mas na verdade é para ontem. Tem um nome que dá, até eu nem pesquisei não, mas energia, e eu conversava isso com um aluno do IFE, energia pela corrente marítima. Energia das marés. Energia das marés. Tem um nome engraçado que dá. Enfim, que vão ter aqueles ventiladores, né, digamos assim, aquelas pás gigantes, aqueles equipamentos parecidos dentro do mar, ou seja, na água, para gerar energia, coisa maravilhosa. E aí, eu não sei em que pé está aqui, mas já existe essa possibilidade de ser produzido aqui na região também. Agora, Campos tem a maior incidência de luz solar. No Brasil, me parece que é o município que tem maior intensidade de luz solar e maior quantidade de horas por dia de luz solar, né? É o chamado índice solarimétrico. Maravilhoso. Então, quer dizer, para produzir energia não tem coisa melhor. Qual o saldo que você traz lá desse seminário? Cláudio, um seminário muito importante, né? Importantíssimo, né? Hoje, assim, trazendo em números, né? Cerca de 75% do PIB industrial do estado é movido pelo petróleo, tá? 75% do PIB industrial do estado é movido pelo petróleo, tá? O petróleo hoje representa cerca de 15% do PIB do estado como um todo, tá? E do Brasil hoje é cerca aí de 11% do PIB do Brasil. Tá? Do PIB bruto do Brasil, né? Porém, né, assim, em projeções que a Secretaria de Petróleo estava fazendo, a Secretaria nossa de Petróleo estava fazendo, petróleo deve injetar, né, até 2032, tá, cerca de 4 trilhões de reais ao PIB brasileiro. 4 trilhões de reais ao PIB brasileiro, tá? Desses aí, cerca de 500 bilhões só em pagamentos de royalties e participações especiais, né? Até 2032. Né? Isso aí eu estava até dialogando com a Thabita Loureiro na semana passada, na sexta-feira, durante o seminário, né? Ela que é presidente da PPSA, agora, entendeu? Migrou de cargo, né? Vai para uma diretoria técnica lá.
né, a principal diretoria técnica da empresa, e bateu justamente com os números que a PPSA tem também sobre toda essa questão da economia do petróleo, né? A gente é meio aficionado por números, sabe? Né? Eu gosto muito também, acho fantástico essa questão. Porque eu acho que quando a gente trabalha bem os números, né, a gente pode subsidiar bem, né, as nossas ações, as políticas, tá? E subsidiar os gestores na sua tomada de decisão. Tá? Então é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante para o gestor público, né? E a Secretaria Nossa de Petróleo trabalha justamente isso. E lá a gente estava em contato assim com as maiores autoridades do setor de óleo e gás do país, né? Então, como eu falei mais cedo, a gente teve a oportunidade de conversar com a diretora da Petrobras de Exploração e Produção, a Silvia dos Anjos, a principal diretoria da Petrobras, né? E onde eu confirmei com ela que nenhum real será tirado do investimento previsto pela Petrobras de revitalização dos campos maduros da Bacia de Campos. Então, nós podemos esperar aí, né, uma grande movimentação ainda de petróleo em toda a nossa região, pelo menos até 2033, tá? Ou seja, temos mais 8 anos aí de grandes movimentações, voltando quase que aos áureos tempos lá de 2008, tá? Onde a produção realmente cresceu bastante. E quando cresce a produção, você cresce toda a cadeia, né? Todo o arcabouço, né, de infraestrutura em torno. Você tem toda a cadeia de produção, a cadeia de movimentação, de transporte, logística, tudo, né? E o porto aqui certamente vai crescer muito mais em movimentação ainda daquilo que já é hoje. Então, podemos esperar aí bons tempos novamente para Campos e região, entendeu? Por toda essa questão aí do crescimento da cadeia de petróleo. E Campos, né? Campos é um município histórico, né? Na questão aqui do desenvolvimento local, né? Então, Campos realmente está, né, e vai ser bastante contemplada com todo esse desenvolvimento, redesenvolvimento, que eu até gosto de usar esse neologismo, né, entendeu? Da Bacia de Campos novamente, que precisa realmente revigorar, porque o fator de recuperação aqui ainda é baixo, né? Ou seja, tem muito óleo a ser produzido, né? Hoje, com as novas técnicas de produção, esse fator de recuperação tem aumentado, né? Fator de recuperação aí que, né, bate aí 18%, 20%, né? Nós podemos ampliar muito mais esse fator de recuperação e retirarmos muito petróleo que ainda tem aqui ainda para ser produzido, tá? Então, vamos esperar ainda grandes notícias e que foram divulgadas justamente durante esse seminário do qual eu pude participar e pude, inclusive, pilotar um dos painéis, né? Sobre justamente a questão das participações governamentais. A Silvia disse que nesse painel lá, nesse seminário, ela disse que os investimentos são robustos, na ordem dos 22 bilhões de dólares, mais de 100 e tantos 30 bilhões de reais. Mas ela disse uma coisa interessante que é sobre a resiliência desses projetos, ou seja, eles são tão resilientes que mesmo que o barril de petróleo chegar a 28 dólares, eles vão estar ainda de pé. Ou seja, menos da metade do que é hoje. Então, o que dá para a gente uma certa tranquilidade em termos de perspectiva de futuro. Porque, na verdade, quem trabalha e analisa a indústria do petróleo sabe que é uma gangorra, né? Você, entendeu? Né? Você tem momentos que ele sobe, momentos que ele desce, natural, né? Como está acontecendo. E agora com o governo Trump, que está dando mais importância ainda à questão, né, do combustível fóssil, né, do petróleo na matriz energética, tá? Nós não podemos dizer que o petróleo é o vilão climático. Não é, entendeu? Tá? Hoje você tem aí incursões tecnológicas fantásticas, né, para captura de carbono, tá, na produção. Então, o petróleo hoje, na verdade, ele polui muito pouco, né? Frente às tecnologias que são empregadas aí para captura de carbono.
E o petróleo hoje é o grande financiador da transição tecnológica, tá? É o grande financiador dessa transição tecnológica, que eu, inclusive, gosto até de chamar de inclusão tecnológica, né? Porque você está incluindo novas fontes de energia, né? Você não está migrando, né? O petróleo ainda vai permanecer durante muito tempo na cadeia, né? Né? De produção, né? De tecnologia, né? Porque tudo que a gente usa, o Cláudio, é feito de petróleo, Cláudio, né? Então a indústria petroquímica Tudo. vai utilizar o petróleo ainda por muito e muito tempo, né? Você vê, ó, essa lente de óculos que você usa tem petróleo, a armação tem petróleo, o tecido nosso, entendeu? Sintético tem petróleo, calçado, tudo tem petróleo. Até naquela cápsulazinha de remédio que a gente toma, aqui, tem petróleo, né? Composição, às vezes, de determinado remédio tem, né, produtos do petróleo. Então, o petróleo está presente na nossa vida, né, e não é, entendeu, o vilão aí, tá, da poluição, né? Já foi há tempos atrás, atualmente não é mais. Tá? Olha, eu vivi para concordar com o Pazuello, aquele ex-ministro. mas, na verdade, assim, tudo que ele fez na pandemia me dá um remorso ter que falar isso aqui. Mas o que ele falou não é novidade, é muito óbvio também. Ele também estava lá, porque ele é deputado federal, o mais votado do estado do Rio de Janeiro, e ele é da Frente Parlamentar de Petróleo, Energia e Gás, né, da Câmara Federal, e ele destacou a localização de Campos e que precisa investir nisso. Quem esteve aqui com a gente nesse programa, há um tempo atrás, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, a gente conversou aqui com o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. E o Sérgio falou assim, eu me lembro bem, ele falou, cara, Campos é a vitrine mais bem localizada do Brasil. Tem o porto, tem o aeroporto, tem a BR, e na época eu não lembrei, tem a BR-356, que ainda, né, corta aqui na latitude. E agora a ferrovia aí. Tá, e agora na possibilidade da ferrovia. Então, assim, o que falta para Campos acontecer? Cara, né, eu acho que Campos, né, conforme você falou, né, em vários momentos da história, Campos estava presente, né? Você tem aqui, né, a história lá da cana-de-açúcar, né, entendeu? Que Campos viveu áureos tempos lá no nosso desenvolvimento lá da cana, né? O imperador pernoitava sempre aqui pela cidade, passava por aqui, tá? Hoje nós temos um presidente da República daqui a pouco visitando o município. Então, dada justamente a importância, né, do nosso município. Eu acho que o que precisa é a gente concatenar, né, todas esses recursos, esse potencial que o município tem, né, concatenar isso e de uma forma bem técnica, né, trazer de volta, né, a grandiosidade que Campos tem, né, que sempre teve e que continua tendo, né? Campos, ele é um município rico por sua própria natureza, por sua própria diversidade, pelos recursos energéticos que possui, tá? Então, a questão da geografia de Campos, a importância, né, do posicionamento geográfico que Campos tem. Você tem aqui, ó, em Farol, Barra do Furado, que é o ponto mais próximo das plataformas de petróleo na Bacia de Campos, tá? Então, Campos realmente é bem diversificado e foi bem contemplado por todos esses recursos, e o que a gente precisa fazer é direcionar, né, tudo isso para que o município saia ganhando, né, e reflita mais ainda no futuro, né? E a grande chance que nós temos, a segunda chance, diz que um raio não bate no mesmo local duas vezes, né? Mas nós vamos ter a sorte de ter um raio batendo no mesmo lugar duas vezes, que é a questão agora, né, da revitalização da Bacia de Campos, trazendo o fator de recuperação, Cláudio, de 17, que é atualmente, para 30. Então você imagina quanto petróleo vai ser produzido ainda. Eu te digo que em 5 anos
em 5 anos, os próximos 5 anos, nós vamos produzir novamente tudo aquilo que Campos produziu até hoje. Você acredita nisso, Cláudio? Então você imagina, tudo isso que Campos produziu da década de 70 até hoje, nós vamos produzir em 5 anos. Lembra do lema lá de Juscelino Kubitschek? 50 anos e 5? Então, os 50 anos de produção da Bacia de Campos nós vamos ter agora em 5 anos. Você imagina o quão grande isso vai ser, tá? Então você pode daqui a uns anos falar, Marcelo Neves foi o segundo Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5. Sensacional a sua previsão. É o corte do programa, não vou nem perder tempo pesquisando mais. E a notícia que a gente mais gostaria de ouvir e entender esse processo. Agora, vou aproveitar o seu gancho e para fechar a última pergunta para a gente sacramentar aqui essa entrevista muito boa que você nos concede aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu sinceramente, a gente não pode fugir dos assuntos ruins, espinhosos, tem que apertar, tem que cobrar, tem que falar, mas assim, me dá muita alegria. Porque, poxa, eu tenho filhos, netos, tenho uma juventude toda promissora nessa cidade, como você falou, IFE, UFE, UENF. Cara, eu gosto muito de notícia boa. Eu, sinceramente... Vamos citar as privadas também, que tem importância fundamental. Não, sim, né? mas sim, tá, pô. Enfim, eu vou citar aqui uma que você também é professor, ou já foi, o Isicenza. Estácio. O Isicenza é Estácio, a Universo, mas o Isicenza é nossa raiz também, então, e está completando agora 100 anos, né, a instituição. Zé Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, participou desse evento. Amigo meu, inclusive. Então, tudo que eu quero para poder te fazer essa pergunta. Afirmou que em 10 anos a indústria do petróleo vai gerar 400 mil empregos. E aí ele fala de uma coisa muito interessante, eu pesquisei e abri agora aqui para ver, dá vontade até de fazer, inclusive alguns são de graça, gratuitos, mas tem outros caros, e aí é que eu quero te perguntar, porque a nossa população, apesar dessa juventude toda produtora que eu falei, a gente precisa se capacitar. O que dá para te cobrar aqui hoje de uma promessa? Por que eu estou falando de capacitar? Porque ele, como presidente desse instituto, tem aqui mais de 400 cursos para a área de petróleo, gás e energia. Inclusive, tem um aqui, ó, de graça, eu vou fazer esse aqui, ó, quer ver? Achei muito legal. Inclusive, eu sou professor do IBP aí também, de coisa também. Por que você não traz esses cursos para Campos aqui de forma facilitada? A prefeitura vai ajudar a gente a pagar isso aqui. Ó, Fluenciar, que quer dizer a fluência na inteligência artificial para aumentar a produtividade e impulsionar a sua carreira. Ó, gratuito, já vou adicionar o carrinho. Mas tem formação auditor interno de sistema de gestão integrado, 4.000, fundamentos de proteção catódica, de dutos terrestres e submarinos, R$ 1.000 e poucos. Tem curso aqui, são 400 cursos, não dá para ler. Construção de poços de petróleo, capacitação de instrumentação industrial. Quer dizer, porque muitos desses cursos, ô Cláudio, entendeu? Eles são feitos em conjunto com as empresas, tá? Para qualificação do seu quadro de pessoal, tá? Então, aí você tem cursos, né, gratuitos, você tem cursos, né, mais baratos, você tem cursos mais caros, né? Justamente porque é feito em conjunto com empresas, com secretarias, entendeu, né, estaduais ou municipais de qualificação e emprego, conforme a nossa Secretaria de Qualificação e Emprego aqui de Campos, né, que teve assim uma gestão brilhante, né, do nosso amigo Marcelo Mérida, e agora, né, à frente o nosso amigo Vinícius Madureira, que também, né, tenho certeza que vai dar aí todo um dinamismo aí à frente da secretaria, que é um jovem muito empreendedor, né, muito capaz. E a nossa secretaria aí de qualificação e emprego, atualmente, por exemplo, semana passada, fez aí triagem para várias vagas no setor offshore. Né? Aliás, já está há semanas, né, oferecendo aí várias vagas para o setor offshore, que tem crescido bastante a demanda, né, nos últimos tempos. E aí eu falo para a nossa população, falo para os meus alunos, a palavra desse momento, Cláudio, é qualificação. Você tem que se qualificar, você tem que se preparar, né, para aquilo que o mercado de trabalho precisa. Né? Não adianta você ficar parado, se lamentando, se queixando. Você tem que procurar estudar e se qualificar.
Eu estava falando na semana passada para os meus alunos, né? Estava dando uma aula de estatística, né? Então estava falando com eles que aqueles cálculos ali que eu estava fazendo no quadro, você faz tranquilamente, você constrói uma macro lá no Excel e o próprio Excel faz isso, ou até outro aplicativo que tem, até mais moderno ainda. Mas enfim, o Excel que é o basiquinho, né? Eu falo com eles, olha só, mas eu não sei fazer isso, professor, isso não é desculpa, tá? Hoje você tem cursos gratuitos aí de Excel, até pela internet, vários cursos, tá? Então, hoje é essencial você ter um curso básico, por exemplo, de Excel, um Excel avançado, né? Inglês, antigamente, né? Inglês, ele era diferencial, hoje não é mais, inglês é obrigatório. Tá? Inglês hoje é obrigatório. Você vai aqui no Porto, muitas empresas de fora, né? Você tem ali NOV, você tem, né, Tecnip, FMC, que às vezes manda o seu funcionário, né, para fora do país fazer treinamento, para Dinamarca ou para outro país fazer treinamento. Então, você acha que lá o treinamento dele vai ser em quê? Em português? Lógico que não, né? Ou até mesmo aqui, quando vem um técnico de fora, né? É inglês. Então, é onde precisa, né, hoje você ter, né, você pelo menos falar, pelo menos em nível médio, né, uma conversação básica, tá? No mínimo. Tá? E hoje dá, inclusive, para você fazer cursos até gratuitos pela internet. Você tem essa facilidade. Vamos usar a internet para o bem. Eu me lembro que na minha época, não sou tão velho assim não, tá? Graças a Deus, né? Não deu, né? Mas eu... Falou minha época, revela muita coisa. Mas eu me lembro que a minha época de estudante, eu tinha que sair de casa para ir na biblioteca do Palácio da Cultura e estudar, ou ir na biblioteca do IFE e estudar, pegar um livro e lá fora tirar um xerox, né? Hoje você tem a informação, você tem o estudo na palma da sua mão, né? Onde você estiver, né? Então não tem dificuldade, não tem essa restrição mais como tinha antes. Então, é onde aquele que realmente busca, que quer, ele tem que procurar se qualificar. E as vagas estão aí, Cláudio. As empresas estão procurando e às vezes ficam semanas para poder ocupar aquela vaga, porque não encontra a mão de obra qualificada que ela precisa, né? Aí, às vezes, ela pega lá... esse aqui está com mais ou menos 70% que eu preciso. O resto eu pego e dou o treinamento, né? Então, a palavra-chave hoje, Cláudio, é qualificação. Vamos, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, vamos nos qualificar, porque nos próximos 5 anos a demanda por mão de obra vai ser altíssima. Vai sobrar vaga. E se você quiser entrar no mercado offshore, né, que ganha bem, os salários são vultosos, são bons, são atrativos, você tem que estudar, né? Você tem que se qualificar, tá? Você tem que fazer uma formação técnica, seja de nível médio ou seja de nível superior. E isso não falta em Campos. O que mais nós temos é instituição renomada que qualifica, né, você para estar operando no setor offshore ou em qualquer outro industrial brasileiro, tá? Nós temos que aproveitar as oportunidades. Bate a nossa porta e muitas das vezes bate uma vez só, tá? Não tem uma segunda chance. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar, né? E aí, Cláudio, eu queria aproveitar, já que estou vendo que você já está chegando ao final, né? Agradecer, né? Agradecer aí o convite, né? Da gente vir aqui estar explanando sobre o nosso trabalho, o trabalho nosso como técnico, né? À frente aí da Secretaria de Petróleo de Campos. Agradecer ao prefeito Vladimir pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Agradecer a população que sempre aí nos prestigia, né, nos elogia quanto ao trabalho que a gente faz, né? Mandar um abraço para os meus amigos, meus colegas professores, né, das instituições todas nas quais eu atuo, né? O IFE, da Estácio, né, enfim, né, de todas as instituições aí que a gente, né, exerce nosso trabalho profissional. Perfeito. Te agradecer. Obrigado por estar aqui com a gente. E espero que essa sua projeção, isso aí não é mandinar, isso é projeção baseada em dados. 50 anos em 5. Isso eu escrevo onde você quiser. Tá lá já escrito, né? Não, tá gravado. Tá escrito. Tá gravado. Tá?
Forte abraço. Abraço lá em toda a equipe sua. Forte abraço aí, abraço a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo. Um abraço aí para os companheiros meus de trabalho, entendeu? Que trabalham junto comigo na secretaria. Posso mandar um abraço aqui para eles, Cláudio, né? O Alaí, meu subsecretário, o Diogo, meu diretor de petróleo, o Luiz, meu diretor de inovação, e o professor João Batista, meu diretor da parte de energia. Boa. Um abraço a todos, um abraço ao prefeito Vladimir e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço, doutor Paulo Irano, meu ouvinte, um abraço ao meu amigo Almir, pessoal todo Shimoda, Bruno, meu vizinho, um abraço Camila Cordeiro, João Siqueira. Camila Cordeiro, minha colega, minha amiga lá de trabalho, lá da professora da Estácio. Davi Junqueira, você falou, né? O Rodrigo Coutinho também comentou aqui no YouTube, falando, né, da visita hoje do presidente Lula. A importância de Campos é um negócio assim, fabuloso, fantástico. Inaugurar uma universidade assim, que vai estar com uma estrutura fantástica, 2 prédios imensos da UF, né? Maravilhosa, realmente, mais recebeu ainda... o presidente da República para inaugurar, independente de partido ou política, isso eu estou falando como, né, apaixonado por essa cidade. Institucional, nós estamos falando de política, a importância institucional tá? Municipal. Né? De uma presidência da República em Campos, né? O que Campos representa nesse cenário político e econômico brasileiro, né, num momento como esse? Pois é. Claro que cada um vai gostar, daqueles que gostam do político, aqueles que não gostam não vão gostar, mas isso é sem problema nenhum. O importante é o município. Nós precisamos, às vezes, separar o político do institucional, né? Mas a gente tem no Brasil hoje torcedores apaixonados por político. Nunca vi disso. É um negócio impressionante. É uma pena. Apenas se o brasileiro, do jeito que é lutador, sofrido, se ele tivesse a mesma garra que tem para lutar todo dia, tivesse para poder escolher os seus candidatos, a gente estaria talvez melhor. Eu acho. Quero acreditar que sim. Mas a gente quer torcer para os caras, a gente quer ser igual torcida de futebol, aí perde a razão, você perde a noção. Fechamos aqui amanhã, 7 horas da manhã, vamos estar de volta, se Deus quiser, com o Folha no Ar, aí com o Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada, e vamos conversar com... Nunca tive a sorte de encontrar o Aloysio aqui. Vamos marcar qualquer hora dessa para fazer uma mesa redonda. Cara, e aí nós vamos conversar amanhã com Pedro Emílio. Pedro Emílio é o delegado que resolveu o problema em Macaé, velho. Acabou com a violência em Macaé. Macaé tem hoje... índices assim de a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Acredite se quiser. Macaé que tinha até caveirão. Você mole? Lembra quando foi lançada o PP, o que a molecada fez? Invadiu Macaé? Hoje você vai a Macaé com muito mais tranquilidade. Claro que problema tem. Evidente, nós vamos conversar com ele aqui amanhã a partir das 7 horas. Fechamos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 90